Pronto, já está gravando, viu? Ok, então eu acho que já podíamos começar, né? Eu quero somente fazer uma introdução muito rápida para o palestrante de hoje, que é a doutora Ana João Rodrigues, de Portugal, da Universidade do Minho. A professora, ou a doutora Ana Rodrigues, ela é neurocientista e ela foi proposta como palestrante pelo colega Nivaldo Vasconcelos, que está trabalhando conosco, que é lá do CTG, do Centro de Tecnologia, mas que tem interação aqui na física, nessa área. E, portanto, eu passo a palavra para o Nivaldo para que ele faça, então, a apresentação da doutora Ana Rodrigues. É com muita honra que eu escrevi algumas coisas para a situação merece. Então é com muita honra que apresento a vocês a doutora Ana João Rodrigues. Ela foi minha co-supervisora de pós-doc durante o período de pós-doutoramento entre 2015 e 2016. Ana é graduada em Biologia Aplicada desde 2003 pela Universidade do Minho, com estágio de pesquisa no Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda. Ela fez doutoramento, como se chama em Portugal, conjunto, entre 2004 e 2008, na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, e também pela David Geffen School of Medicine, na UCLA, nos Estados Unidos. Logo depois, ela começou os estudos de pós-doutorado no ICVS, como a gente conhece, que fica dentro da Escola de Medicina na Universidade do Minho, com foco específico e especial em estresse pré-natal e comportamento emocional. Em 2013, ela foi premiada com a posição de investigadora FCT, que é o correlato nosso ao CNPq, o que permitiu a ela o estabelecimento de uma equipe e um nicho de investigação na instituição de acolhimento, que foi o ICVS, que, como eu falei para vocês, fica na Escola de Medicina da Universidade do Minho, em Portugal, em Braga, Portugal. Esses 2 últimos anos, esse ano agora, em 2021, ela assumiu o cargo efetivo na Faculdade de Medicina na Universidade do Minho, como líder de uma equipe que tem procurado compreender como é que o valor é codificado nos circuitos de cérebro profundo, entre eles o accumbens, e como essa informação leva a recompensas e respostas aversivas. Nos últimos anos, tem se aliado fundamentalmente à pesquisa clínica, combinando dados de roedores e humanos, e usando uma variedade muito grande de técnicas de estudos, tanto em modelos animais quanto em humanos. Em seu percurso, tem mais de 60 publicações, incluindo periódicos como Molecular Psychiatry e Life, Nature Communication, entre outros. Nos últimos 3 anos, tem recebido generosos financiamentos para sua pesquisa de instituições como a FCT, a Fundação La Caixa e o ERC. Ana, é com muito prazer que eu peço para começar a tua palestra e nos presentear aí com a tua fala. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Muito obrigada, Nivaldo, pelo convite. É um prazer quando podemos ser convidados por amigos e colegas de trabalho, mas principalmente amigos, que é o Nivaldo, além de colega de trabalho, e temos trabalhado juntos e ainda trabalhamos juntos, é também um amigo meu. E é bom estar aqui, deste lado, do outro lado do oceano, a falar com vocês hoje, e espero que consiga simplificar o trabalho que nós temos vindo a fazer na área das neurociências e mais concretamente nos circuitos do prazer e da aversão. E, portanto, com isto eu vou começar a partilhar os meus slides, se me permitirem. Penso que estão a ver. Sim. Ok. Sim. Pronto, então, eu trabalho, como o Nivaldo disse, na Escola de Medicina da Universidade do Minho. O laboratório da escola de investigação desta escola chama-se ICVS. A Escola de Medicina da Universidade do Minho, a Universidade do Minho fica no norte de Portugal, acima do Porto, perto de Espanha. E é uma cidade bastante antiga, que é muito interessante de conhecer. E, portanto, eu antes de começar a minha apresentação gostava de vos mostrar 2 vídeos que eu acho que são bastante interessantes e que têm a ver com a reação de crianças
pela primeira vez a um determinado sabor com o qual nunca tiveram contacto. E, portanto, queria que vissem qual é a reação de uma e de outra para compreenderem do que é que eu estou a falar. Uma reação de aversão de quem não gostou. Portanto, vocês veem que ela tem uma expressão facial que nós tipicamente associamos a alguma coisa que nós não gostamos. E aqui embaixo temos um amigo que está a comer gelado pela primeira vez e fica bastante contente, todo entusiasmado porque comeu gelado e gostou imenso de sabor. E, portanto, como é que o nosso cérebro consegue codificar algo que é bom, que é positivo, e algo que é mau ou negativo? O que é que acontece no nosso cérebro do ponto de vista neuronal? E o que acontece, de alguma forma, é conservado evolutivamente, na medida em que, por exemplo, estas expressões faciais, orofaciais, em resposta a algo que se gosta ou a algo que não se gosta, estão conservadas em roedores, em primatas não humanos e em humanos. E há várias áreas do cérebro que codificam esta informação e uma das áreas em que nós estamos interessadas chama-se o núcleus accumbens. E eu vou falar um bocadinho melhor desta área mais para a frente. Desculpa. Então, o que é que acontece todos os dias quando nós acordamos? Nós estamos bombardeados de estímulos, centenas, milhares de estímulos do meio exterior, e nós temos que saber filtrar e identificar aqueles estímulos que são positivos versus os estímulos que são aversivos. E nós fazemos isso pela atribuição de valência, que nada mais é do que um estímulo, se vai originar algo positivo, uma emoção positiva, tem um selo positivo. Se origina uma emoção negativa, vai ter um selo negativo, e se não origina nenhum tipo de emoção relevante, é um estímulo neutro. E claro que, sendo positivo, a decisão é de nos aproximarmos, não é? Para conseguir obter aquele estímulo positivo, como por exemplo um pedaço de queijo para um rato, mas se for algo negativo, como por exemplo uma chama, o animal vai evitar aquele estímulo. E, portanto, esta atribuição da valência, há várias áreas do cérebro que o fazem, que estão identificadas. Uma muito conhecida na área das neurociências é uma área chamada amígdala, mas também existe o núcleus accumbens, que é a área do cérebro que nós estamos mais interessados no nosso laboratório e que sabemos que pode ser importante para esta codificação. No entanto, apesar de haver décadas de estudo, nós ainda não sabemos como é que esta codificação ocorre nos neurónios desta região. Por que é que isto é importante? É importante do ponto de vista de neurociência fundamental, não é? Porque nos permite identificar estes circuitos do prazer e da aversão. Mas também é importante porque há muitas doenças, como a depressão e a adição, entre outras, que têm alterações nestes circuitos. E, por exemplo, a depressão é atualmente a causa mais relevante de disability no mundo inteiro, não é? E mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. E a depressão é caracterizada por um sintoma-chave na depressão, é a anedonia, que no fundo é a falta de prazer do indivíduo com rotinas do dia-a-dia que são prazerosas para um indivíduo saudável, não é? Portanto, há uma disfunção deste circuito e sabemos hoje que o núcleus accumbens, essa tal área do cérebro que estamos interessadas, está alterada nestes pacientes. Do outro lado da moeda temos, por exemplo, a adição, não é? Onde temos também cerca de 275 milhões de pessoas que usam drogas ilícitas, e aqui não estamos a contar com o álcool, não é? Porque é uma droga legal, e
além do fardo e dos problemas do consumo excessivo de drogas de abuso, temos, claro, obviamente, comorbilidades como doenças infecciosas, como a SIDA, como o HIV, a hepatite, etc. Mas não são só estas doenças, e também, claro, e sabemos que a adição é, no fundo, uma desregulação do circuito de recompensa que faz com que aqueles indivíduos queiram consumir aquela droga de abuso e precisem de consumir aquela droga de abuso para, de alguma forma, normalizarem a sua atividade cerebral de uma forma muito simplificada. Mas não são só estas doenças, existem outras doenças que nós atualmente sabemos que têm alterações do circuito de recompensa e de aversão, como, por exemplo, a obesidade e mesmo doenças do espectro autista. Portanto, que circuitos é que nós estamos então a falar? Ora bem, o circuito de recompensa e de aversão, de prazer e aversão, é muito complexo e, portanto, este esquema que eu tenho aqui, que já é complexo, é uma versão muito, muito simplificada do que acontece realmente no cérebro. Mas eu trouxe este esquema porque eu gostava de vos falar um bocadinho das regiões que nós estudamos mais no nosso laboratório. E, portanto, aceite, eu vou-vos já mostrar porquê, que há uma região do circuito que é super importante para o prazer e para a recompensa, que é esta área ventral tegmental, o VTA, que manda um neurotransmissor, portanto um mensageiro químico, para a nossa área de interesse, que é o núcleus accumbens, ou NAC. E esse mensageiro é a dopamina, está bem? E, portanto, esta área manda então este mensageiro para o núcleus accumbens e esta informação tipicamente é descodificada por dois grandes grupos de neurónios. Neurónios que expressam o receptor desta molécula da dopamina do tipo D1 ou o receptor do tipo D2. Este detalhe é importante estar-vos a falar porque mais à frente vocês vão ver que uma grande parte do nosso trabalho foca-se em tentar compreender o papel destes neurónios D1 e dos neurónios D2 no prazer e na aversão. Portanto, de uma forma então muito simplificada, estas projeções dopaminérgicas de dopamina, não é, do VTA para o núcleus accumbens são extremamente importantes para prazer e aversão. E porque as pessoas da audiência não são da área de neurociências, eu gostava só de recapitular alguns conceitos de transmissão, de neurotransmissão, e desculpem-me todos aqueles para quem isto é óbvio, mas penso que pode haver alguém na audiência que não se recorda como é que a neurotransmissão é feita. Então, nós aqui temos dois neurónios, não é? E este neurónio tem aqui o corpo celular, e depois tem o axónio e tem o terminal, que é a ponte de contacto com outro neurónio. E é neste terminal que vai haver aquilo que nós designamos pela sinapse, não é? E, portanto, este neurónio aqui de cima seria o axónio, e esta parte aqui de baixo, este neurónio, seria esta zona aqui do neurónio pós-sináptico. E, portanto, eles como é que comunicam? Comunicam, este neurónio, de alguma forma, tem um potencial de ação, tem o que nós designamos por um impulso nervoso, que nada mais é que um potencial de ação, é um impulso elétrico, que chega ao seu terminal e, de uma forma simplificada, isto faz com que entre muito cálcio dentro da célula e essa célula, normalmente na zona terminal, tem vesículas com mensageiros químicos lá dentro, não é? Com os neurotransmissores. E com a entrada do cálcio, isso vai fazer com que estas vesículas se fundam com a membrana e libertem o neurotransmissor na fenda sináptica. Ao libertar esta molécula, este neurotransmissor, ela vai se ligar a receptores no neurónio pós-sináptico e desencadear uma série de respostas, levando a um aumento ou a uma inibição da atividade deste neurónio. E, portanto, isto é, claro, uma versão muito simplificada do que é a neurotransmissão, mas uma coisa também que eu gostava de vos lembrar é que nem sempre um neurónio excita o outro neurónio, isto é,
este neurónio pode libertar um neurotransmissor que é inibitório e vai reduzir a atividade do outro neurónio. Portanto, temos casos como, por exemplo, do glutamato, quando libertamos o neurotransmissor glutamato, em que isto leva a uma excitação do neurónio pós-sinapse, não é? Pós-sinático, mas temos casos onde libertamos, por exemplo, o neurotransmissor GABA e isto leva a uma inibição da atividade do neurónio pós-sinático. Portanto, no final, este neurónio vai receber inputs excitatórios, inibitórios e modulatórios e depois a conjunção de todos vai fazer com que esse neurónio decida se vai disparar ou não, não é? Ou se vai reduzir a sua atividade. Pronto, contextualizando e dando um bocado deste sumário acerca da neurotransmissão, também é importante vos dizer que nós conseguimos quantificar isto, nós conseguimos medir a atividade neuronal. E uma das técnicas que nós usamos para avaliar a atividade neuronal é a eletrofisiologia. E como o nome indica, a eletrofisiologia, no fundo, mede sinais elétricos, que é a forma como o neurónio comunica. Portanto, nós conseguimos ver potenciais de ação, não é? Portanto, quando o neurónio dispara, tem um potencial de ação e nós, com a eletrofisiologia, conseguimos registar esse potencial de ação. E depois há vários tipos de eletrofisiologia, não me vou entrar em detalhe, mas há a eletrofisiologia onde nós colocamos o elétrodo mesmo dentro do neurónio e conseguimos medir a atividade intracelular, mas também há eletrofisiologia onde nós colocamos o elétrodo perto do neurónio, mas extracelular, e conseguimos registar a atividade. E este tipo de registros, aqui, os extracelulares, são aqueles que nós fazemos mais no nosso laboratório. E o que é giro também é que depois, consoante a waveform, portanto a curva de resposta do neurónio, nós conseguimos categorizá-lo e conseguimos identificá-lo em determinados tipos de neurónio. E, por exemplo, estão a ver aqui, temos 3 curvas de 3 neurónios diferentes, 3 grupos de neurónios diferentes, que têm características diferentes, e nós, através desta forma, desta waveform, nós conseguimos distinguir e identificar a que tipo neuronal é que aquele neurónio pertence. E antes de passar aos dados que vos vou apresentar, eu gostava de fazer uma reflexão histórica, e eu penso que todos já ouviram falar do Pavlov, não é? E do reflexo pavloviano. E isto é importante porque muitos dos trabalhos que nós fazemos no laboratório estão baseados em reflexos pavlovianos. E, portanto, eu não sei se sabem, mas o Pavlov, ele não estava necessariamente à procura destes reflexos pavlovianos, ele estava a estudar o sistema digestivo de cães, e o que ele reparou nas suas experiências é que quando ele dava comida, que é um estímulo não condicionado, não é? É um estímulo... os animais, claro, que viam a comida e salivavam. É uma resposta a este estímulo. E depois, se ele tocasse uma campainha sem associar essa campainha a nada, portanto é um estímulo neutro para o animal não salivava. Podia eventualmente ficar atento, porque era uma campainha, era um som novo, mas não ia salivar, porque a campainha não tinha nenhum valor, lá está, não tinha nenhuma valência para aquele animal, não é? No entanto, o Pavlov reparou que se associasse a campainha à comida, o animal começava a salivar. E, portanto, depois de algumas sessões de associação entre a campainha e a comida, bastava expor o animal à campainha e ele começava a salivar, mesmo na ausência de comida. E, portanto, este condicionamento é crucial e mostra que nós conseguimos usar pistas do meio ambiente, pistas externas, que nos predizem a disponibilidade de, neste caso, uma recompensa, que era a comida. Pronto. Porque é que isto é importante relembrar e estas experiências foram muito importantes para o que veio a seguir. Então, o que é que fizeram, principalmente o laboratório do Schultz
a seguir. E eles implantaram elétrodos, portanto, para permitir fazer eletrofisiologia, em neurónios dopaminérgicos, que eu vos disse anteriormente, que eram muito importantes para o circuito do prazer. E associaram uma pista à entrega de uma recompensa. Por acaso, nas experiências dele não foi uma banana, eu pus aqui uma banana por uma questão de simplificação, mas vocês conseguem compreender o racional. E, portanto, o que é que eles fizeram? Eles registaram a atividade destes neurónios enquanto o animal recebia uma recompensa e durante o processo em que ele ia associar a luz à recompensa. Portanto, ia ser, no fundo, um condicionamento pavloviano. Como o Pavlov tinha feito com cães, aqui estávamos a fazer com macacos. A única questão é que aqui agora conseguíamos registar a atividade neuronal em neurónios que nós achávamos que eram importantes para, neste caso, o sistema de recompensa. E então, o que é que eles descobriram? Eu vou-vos explicar o que é que isto quer dizer. Portanto, cada pontinho é um potencial de ação, se quiserem. Portanto, é um neurónio a disparar, quer dizer que está a ter atividade, e quando está branco quer dizer que aquele neurónio não está a disparar. E em cima tem um histograma que, no fundo, conseguem ver em barra a atividade neural. E, portanto, o que acontece aqui é que, quando se dá a banana, estes neurónios aumentam e muito a taxa de disparo. E eles começam a disparar mais, sinalizando no cérebro que algo aconteceu e esse algo é relevante, é emocionalmente relevante, porque neste caso era uma recompensa e o animal gostou da recompensa. E o que é que se fez a seguir? Treinou-se os animais para associarem uma luz à entrega da banana uns segundos mais à frente. E o que é que acontece? Ao longo do treino, o que acontece é que estes neurónios começam a disparar durante a cue, não é? A tal luz que prediz a recompensa, e como a recompensa já é esperada, porque eles sabem que se houver a luz uns segundos à frente vão receber a banana, estes neurónios já não disparam tanto. E, portanto, houve uma transferência da atividade da recompensa para a cue ao longo do treino. E o que foi interessante é que, quando estes investigadores davam na mesma cue, que predizia a entrega da banana, havia realmente este aumento, e quando não davam a banana que os animais, os macacos, estavam à espera, havia uma redução drástica da atividade. E, portanto, o que eles hipotizaram foi que este tipo de atividade era uma forma de sinalizar que aquilo que estávamos à espera foi igual ou diferente, o que recebemos foi igual ou diferente do que estávamos à espera, naquilo que nós agora designamos como Reward Prediction Error. Portanto, era um erro, no fundo, esta atividade dos neurónios dopaminérgicos era uma forma matemática, se quisermos, do cérebro sinalizar se o que aconteceu era esperado ou se foi mais do que o esperado ou menos do que aquilo que nós esperávamos. E, portanto, serve como um sinal de aprendizagem para o nosso cérebro. Portanto, isto foram experiências muito, muito interessantes e pioneiras, onde realmente mostra que o nosso cérebro consegue aprender a associar pistas externas à entrega de recompensas e os nossos neurónios disparam de uma forma diferente ao longo deste processo de aprendizagem e também que estes nossos neurónios sinalizam quando a recompensa é diferente daquela que era esperada. E, portanto, isto funciona como um sinal de aprendizagem, aquilo que nós designamos um teaching signal. Mas estes neurónios fazem muito mais do que isto. Eles realmente têm esta capacidade de Reward Prediction Error, mas existem estudos que também mostram que, além desta função mais, digamos, se quisermos, matemática, tem uma função muito importante na motivação do animal. E o que alguns estudos demonstraram, este é apenas um deles, é que alguns destes neurónios
tinham atividade e libertavam dopamina, que é o tal neurotransmissor que eu vos falei antes, no núcleus accumbens, portanto, na região que nós estamos interessados em estudar, e que isto estava associado com a motivação do animal para receber a recompensa. Portanto, é muito complexo e o mesmo grupo de neurónios pode ter papéis diferentes e pode contribuir para dimensões diferentes do nosso comportamento motivado. Ok, então o que eu vos falei foram neurónios de dopamina que projetam então para o tal núcleus accumbens e já vimos que este circuito é crucial para o prazer e existem estudos mais recentes, mas já de alguns anos, que mostram que também é um circuito essencial para estímulos aversivos e que no fundo funciona, este funcionamento é muito similar. Os neurónios podem ser diferentes, os neurónios que estão ativos num caso e noutro. E o que é que acontece no núcleus accumbens? Será que nós conseguimos ter sinais que mostram que estes neurónios codificam algo que é positivo versus algo que é negativo? E que também podem codificar estas tais conditioned stimulus, né? Estas tais pistas que estão associadas com a entrega de uma recompensa ou com a entrega de algo aversivo mais tarde? E a resposta é sim. Existem vários estudos eletrofisiológicos onde colocaram-se elétrodos nos neurónios do núcleus accumbens e no fundo fizemos aos ratos, aquilo que nós fizemos um bocado às crianças. Demos uma solução açucarada, no fundo como se fosse gelada, não é? Para a criança, que é aqui o caso da sacarose, e aos mesmos animais, passado algum tempo, demos uma solução que é a quinina, que é uma solução azeda, uma solução acre e que, portanto, o animal não vai gostar do sabor. E o que vimos é que existiam grupos diferentes de neurónios que respondiam de uma forma diferente ao estímulo positivo e ao estímulo negativo. E o que estes investigadores depois descobriram é que quando se associava uma pista, pode ser uma luz, pode ser um som, ao estímulo, à entrega desta recompensa, ou da sucrose ou da quinina, é que estes neurónios do núcleus accumbens também tinham aquele tal aumento de disparo. Portanto, eles conseguiam não só sinalizar algo positivo ou negativo, mas também pistas que sinalizavam que algo positivo ou negativo ia acontecer mais tarde. Mas há uma pergunta que ainda continua, que é: são neurónios D2 ou neurónios D1 desta região? Nós não sabemos. E isto é uma pergunta que é bastante importante. Nós não sabemos que neurónios do núcleus accumbens são estes. Quais é que codificam a sacarose? Quais é que codificam a quinina? Nós ainda não sabemos até à data. Existe um modelo, que é um modelo clássico de funcionamento, que diz que os neurónios D1 são mais importantes para a recompensa, enquanto que os neurónios D2 são mais importantes para a aversão. No entanto, os últimos estudos do nosso laboratório e de outros laboratórios demonstraram que isto é muito mais complexo e que esta dicotomia funcional muito provavelmente não é uma versão simplificada daquilo que acontece na realidade. E como é que nós mostramos isso? Então, eu vou-vos explicar uma tarefa que nós usamos no laboratório para avaliar o comportamento motivado em animais. E, essencialmente, nós temos um rato ou um ratinho que está dentro de uma caixa, tem uma cue, não é? Está tal pistas, que neste caso pode ser um som ou uma luz, e depois ele tem que carregar numa alavanca para receber uma recompensa, que é um pellet de açúcar. E, ao longo da sessão, imaginem, ele carrega uma vez, recebe uma recompensa, mas depois tem que carregar 2 vezes para receber só uma recompensa,
4 vezes para receber uma recompensa, 6, 9 e por aí em diante, até ele desistir. E, portanto, quando ele desiste, nós designamos isso o breakpoint, que no fundo é o máximo esforço que o animal está disposto a ter para receber uma recompensa. E como vocês devem compreender, quanto mais motivado o animal está, maior o breakpoint. Portanto, o breakpoint é uma medida da motivação daquele animal para receber aquela recompensa. Então, o que é que nós fizemos? Nós pusemos os animais a fazer esta tarefa, sacrificamos os animais no final e fomos ver o cérebro, o núcleus accumbens, para ver quantos neurónios D1 estavam ativos e quantos neurónios D2 estavam ativos. E o que nós verificamos de uma forma muito rápida é que quanto mais células D1 ativas, maior a motivação do animal. Havia uma correlação positiva entre células D1 positivas e o breakpoint, que eu já vos disse que é uma medida da motivação. E o que foi surpreendente é que vimos o mesmo para os neurónios D2. Quanto mais células D2, maior motivação também. Isto foi surpreendente e agora havia a questão de: será que realmente os neurónios D1 e os D2 são ambos importantes para a motivação? Como é que nós podemos testar isto? E, no nosso laboratório, decidimos usar uma ferramenta que foi criada pelo laboratório do Carl Dijkstra, em Stanford, que, no fundo, o que eles fizeram foi, muito inteligentemente, olharam para micro-organismos como algas e bactérias, que têm opsinas, que são canais iónicos que podem abrir quando a luz incide. Portanto, são aquilo que nós designamos por Light-Gated Ionic Channels. Portanto, estes canais tipicamente estão fechados. Quando uma determinada luz com um determinado comprimento de onda incide sobre esse canal, ele abre e deixa entrar um determinado ião, que pode ser positivo ou negativo. Ora, o que é que eles fizeram? Eles usaram estas opsinas e expressaram estas opsinas em neurónios. E, ao expressar estas opsinas em neurónios e depois ao colocar uma fibra dentro do cérebro do animal, nós conseguimos abrir estes canais quando queremos, podendo ativar ou inibir os neurónios de uma forma muito específica e controlada no tempo. Por isso é que se designa optogenética, esta técnica. Porquê? Porque precisamos de luz, opto, e genética, porque temos que expressar geneticamente estas opsinas que foram isoladas inicialmente de micro-organismos. E existem várias opsinas, eu não vos vou entrar em detalhes, mas existem opsinas excitatórias, portanto, canais que quando nós incidimos a luz, eles abrem e deixam entrar cationes. E o que é que isto faz ao neurónio? Induz um potencial de ação, portanto, o neurónio vai responder mais, mas existem também canais que permitem a entrada de íons negativos, neste caso cloro, e quando nós incidimos luz sobre este canal, entra cloro dentro do neurónio e o neurónio vai inibir a sua atividade. E depois existem opsinas com propriedades diferentes que abrem e fecham com diferentes tempos, etc. Portanto, não é o objetivo desta palestra, mas no fundo isto é uma técnica espetacular porque finalmente temos uma ferramenta que permite ativar ou inibir neurónios específicos com uma precisão temporal na escala dos milissegundos. E isto é espetacular e nós até há bem pouco tempo não conseguíamos fazer isto. Porque, por exemplo, a modulação farmacológica estamos a trabalhar na escala dos minutos. Aqui estamos a trabalhar na escala dos milissegundos, o que é espetacular quando trabalhamos com neurónios que funcionam à escala de milissegundos. E para vos dar um exemplo da potencialidade desta técnica, eu vou-vos mostrar um exemplo concreto
do uso da optogenética. E, portanto, o que é que nós fizemos aqui? Não fomos nós, foi outro laboratório, mas o que é que eles fizeram? Eles implantaram no córtex motor de ratinhos esta opsina. E quando vocês virem a luz azul, que eu vos vou indicar, vocês vão ver o que é que acontece ao animal. Portanto, o animal está implantado no córtex motor. Quando a luz azul incide, vamos ativar esses neurónios do córtex motor, sem o animal querer, não é? Nós é que estamos a ativá-los externamente. E vocês vão ver o que é que acontece no comportamento deste animal. Desculpem, deixem-me ver se eu consigo. Ok. Temos então aqui, isto é um ratinho, ele tem aqui uma fibra que vocês não veem, que é muito fininha na cabeça, ele está a mexer-se normalmente, a explorar. Quando a luz desligou, que foi agora, reparem o que é que o animal está a fazer. Ele não quer correr, mas nós estamos a obrigá-lo, entre aspas, estamos a estimular o córtex motor de um dos lados e o animal corre. Quando desligamos a luz, o animal volta a movimentar-se normalmente como estava a movimentar-se antes disso. Portanto, eu vou-vos mostrar novamente. Temos então o animal, ele está-se a movimentar, a explorar, isto é um comportamento normal. Quando ligamos a luz, reparem, ele tem um movimento involuntário, começa a andar em círculos porque nós estamos a estimular só um dos lados do córtex motor. Quando paramos de estimular, agora, ele volta a explorar a caixa e a mexer-se normalmente. Portanto, nós conseguimos ativar neurónios especificamente, temos precisão celular e precisão temporal. E foi exatamente esta técnica que nós usamos e ativamos, então, os neurónios D1 ou os neurónios D2 desta região do núcleus accumbens, enquanto o animal estava na tal tarefa de motivação, naquela que ele tinha que carregar muitas vezes na alavanca para receber a recompensa. E o que nós vimos é que quando ativávamos estes neurónios durante a tal cue, não é? A pista que predizia a entrega da recompensa, tanto ativando neurónios D1 como neurónios D2, nós aumentávamos a motivação do animal. Bem, portanto, esta experiência mostrou, sem sombra de dúvida, que realmente ativando D1 e D2 podia induzir uma alteração na motivação do animal. Mas depois decidimos fazer isto num teste mais clássico, para quem trabalha com prazer e com reforço positivo, que no fundo é um teste que se chama Conditioned Place Preference, ou CPP. Este teste é muito usado quem trabalha com drogas de abuso para avaliar as propriedades de reforço positivo de drogas de abuso. E o que tipicamente se faz é, há uma caixa com 3 locais. Um dos locais está associado à injeção de salino, uma injeção de salino, e o outro à injeção de cocaína. E claro, o animal vai passar a gostar mais da caixa cinzenta do que do outro lado, porque ele sempre que está na caixa cinzenta associa ao estímulo que teve com a cocaína. E portanto, se depois não dermos nem cocaína nem salino, não dermos nada, o animal tipicamente vai passar mais tempo na caixa cinzenta porque ele lembra-se que foi o sítio onde recebeu cocaína e onde teve uma experiência positiva. Então, o que é que nós perguntamos? Perguntamos se a ativação de D1 ou D2 for induzir prazer, então o animal vai passar mais tempo na caixa associada à estimulação, certo? E foi isso que nós fizemos. Um dos lados não havia estimulação destes neurónios com optogenética e do outro havia. E o que nós obtivemos foram resultados muito interessantes, foi que estes animais preferiam passar mais tempo no lado onde realmente fazíamos estimulação destes neurónios, quer neurónios D1, quer neurónios D2. O que queria dizer que a ativação de neurónios D1 ou D2 induzia reforço positivo nestes animais. Portanto, isto foi o que eu vos mostrei. O que foi muito engraçado, e eu não vou entrar em grandes detalhes, porque não temos tempo, mas isto acontecia quando estes neurónios do núcleus accumbens, os D1 e os D2, eram estimulados de uma forma muito breve. No entanto, quando nós estimulávamos estes neurónios de uma forma mais prolongada no tempo, víamos o oposto.
Isto é, os animais já não queriam passar, tinham aversão ao lado da câmara onde nós estimulávamos estes neurónios. E, portanto, o que nós verificamos foi que um padrão de ativação diferente dos mesmos neurónios pode originar comportamentos completamente antagónicos. E isto foi bastante interessante de verificar. Como? Como é que isto acontece? Voltamos para a eletrofisiologia. E o que é que nós verificamos? Colocamos elétrodos em áreas que nós sabemos que o núcleus accumbens comunica, estimulamos estes neurónios e registamos a atividade. E de uma forma muito, muito sumária, o que nós vimos foi que estimulação curta, que deu tal prazer ou reforço positivo, aumentava a atividade daqueles neurónios dopaminérgicos que eu vos falei que eram importantes para o prazer. Portanto, isto batia certo, estes dados eletrofisiológicos batiam certo com o comportamento. E no caso da estimulação prolongada, tínhamos sim um início de cerca de 2 segundos de aumento da atividade destes neurónios de dopamina, mas depois eles diminuíam a atividade. E nós sabemos que isto era aversivo e, portanto, também batia certo com o comportamento que nós estávamos a observar. E a pergunta foi, como é que isto acontece? Então, estes neurónios do accumbens libertam normalmente GABA, mas também podem libertar outros neurotransmissores em condições muito específicas. E, portanto, com o uso de farmacologia, e não vou demorar muito tempo nesta experiência, mas com o uso de farmacologia, nós conseguimos ver que estes opioides, a dinorfina e a enkefalina, eram importantes no caso da estimulação prolongada, mas que não eram libertados no caso da estimulação mais breve. Portanto, quando estimulávamos neurónios D1 e D2 brevemente, o comportamento era essencialmente direcionado pela libertação de um neurotransmissor, que era GABA. Quando fazíamos uma estimulação mais prolongada, os opioides eram libertados e pareciam ser cruciais para o comportamento que nós estávamos a observar. Portanto, dito isto, estes dados mostram que estes neurónios, os D1 e os D2 do accumbens, são muito mais complexos do que aquilo que nós inicialmente achávamos. E como é que então nós podemos ver isto in vivo? Como é que nós podemos ver a atividade destes neurónios in vivo? Será que temos ferramentas? E a resposta é sim, temos. Se lembram quando eu falei da sinapse, para haver a libertação do neurotransmissor na vesícula, na sinapse, era importante que houvesse entrada de cálcio, muito cálcio no neurónio pré-sináptico, é amarelo, e depois as vesículas fundiam e libertavam o neurotransmissor que depois ia atuar no neurónio seguinte. E, portanto, o que é que nós fizemos? Geneticamente, nós conseguimos expressar nos neurónios indicadores de cálcio, que ficam fluorescentes e que emitem mais fluorescência quanto mais cálcio existir dentro do neurónio. E, portanto, nós conseguimos ver in vivo a atividade dos neurónios pela medição dos níveis de cálcio intracelular. E eu vou-vos mostrar aqui um vídeo do que é que nós fazemos no laboratório. Portanto, nós injetamos primeiro no cérebro do animal, com o animal anestesiado, e podemos injetar 2 cores, até vermelho ou verde. Colocamos um mini microscópio, está bem, no cérebro do animal, implantamos, e conseguimos registar a atividade daqueles neurónios num animal que está a desempenhar uma tarefa, portanto, que se está a mexer normalmente. Pronto, isto é o tal microscópio miniaturizado que nós conseguimos implantar no animal e conseguimos quantificar em simultâneo até 2 canais atualmente, penso que no futuro vamos conseguir mais, estão a ver? E aqui, por exemplo, isto são células, estão a ver elas a dispararem? Isto são células e nós depois conseguimos alinhar as células e associar esta atividade neural
a um determinado comportamento. E foi exatamente isso que nós fizemos no núcleus accumbens para neurónios D1 e D2, e eu só gostava de vos mostrar brevemente o que é que nós obtivemos para os neurónios D2. Os neurónios D2 são muito heterogéneos, portanto, eles, apesar de todos expressarem neurónios D2, aqui temos, imaginem, 92 neurónios diferentes, e vocês reparem que, ao longo do tempo, e isto está codificado com uma escala de cor que é azul menos atividade, vermelho mais atividade, e vocês veem que os 92 neurónios, temos neurónios com atividades completamente distintas ao longo do tempo, enquanto o animal está a fazer a tal tarefa do breakpoint que eu vos falei. E se vocês depois agruparem os neurónios em 3 classes distintas, de neurónios que aumentam, não altera a atividade ou diminui a atividade em determinado estímulo, em relação a determinado estímulo, vocês veem que estas 3 populações têm uma resposta completamente diferente ao longo do comportamento. Portanto, o mesmo grupo de neurónios D2 tem subpopulações que respondem de maneira completamente distinta durante o comportamento motivado. Portanto, nós neste momento não sabemos quais é que são as características destas subpopulações de neurónios. O que é que as caracteriza? Elas são neurónios D2, isso já sabemos, mas o que é que caracteriza estas populações distintas? Ainda não sabemos, e é o trabalho futuro que nós esperamos ter uma resposta daqui a uns anos. E isto não é só verdade na atividade, mas também no comportamento. Sabem porquê? Porque quando nós ativamos neurónios D2 em fases diferentes da tarefa, nós também temos um resultado diferente no comportamento. Eu antes mostrei-vos que, ativando os neurónios de uma forma curta ou uma forma mais prolongada, isto induzia prazer ou aversão. Eu mostrei-vos isto. E agora mostro-vos que o mesmo grupo de neurónios, ativado da mesma maneira, mas em fases distintas, também pode originar um comportamento completamente distinto. E reparem, se ativarmos durante a cue, a pista, isto foi o que eu vos mostrei antes, nós temos um aumento da motivação. Mas, se ativarmos quando o animal está a receber a recompensa, diminui a motivação do animal. Portanto, o mesmo animal, se ativarmos na pista, temos um aumento da motivação. Se for uns segundos a seguir, quando o animal está a receber a recompensa, diminuímos a motivação. E isto, mais uma vez, mostra que o circuito é super complexo, que ainda temos muito trabalho pela frente para conseguir compreender o papel destes neurónios no nosso comportamento e na codificação de prazer e aversão. E para terminar, só vos vou mostrar uns slides brevemente, de uma forma muito simples, para dizer se isto já era complexo como é, o trabalho de uma pessoa do laboratório ainda adicionou complexidade. Porquê? Eu não sei se repararam no início da apresentação, tínhamos aqui uma região que se chama o Lateral Dorsal Tegmentum, que controla, nós sabemos, e é muito importante para controlar a atividade desta área, da área ventral tegmental. Mas estudos do nosso laboratório e de outros mostraram que esta região também manda projeções, portanto, comunica com o núcleus accumbens. E são estudos relativamente recentes. E o que o nosso laboratório depois mostrou é que existem projeções deste tal LDT para esta região de várias naturezas, com neurotransmissores diferentes. São projeções funcionais, portanto, nós conseguimos ter uma resposta no núcleus accumbens quando estimulamos a outra região. E estes inputs, estas projeções são importantes para o comportamento motivado e para o reforço positivo. Portanto, nós agora, quando olhamos para aquele circuito, temos que adicionar esta região para compreendermos o circuito de uma forma muito mais integrada, que era algo que nós não estávamos a fazer, porque só descobrimos estas projeções anatómicas há relativamente pouco tempo.
Então, para terminar, e antes de vos mostrar o que é que estamos a pensar fazer a seguir, estes neurónios do núcleo accumbens são importantes tanto para o prazer como a aversão e parecem modular, direta ou indiretamente, a atividade destes tais neurónios do VTA. O GABA e os opioides são 2 neurotransmissores importantes neste papel. E também que os neurónios são muito heterogéneos, que há subpopulações diferentes e que há novos jogadores no circuito, há novas áreas do circuito que nós temos que considerar quando olharmos agora para o núcleo accumbens. Então, onde é que nós estamos agora? Este foi o esquema que eu vos mostrei inicialmente. Nós estamos agora a fazer registros em animais acordados perante estímulos positivos, neutros ou negativos. Estamos a fazer registros em larga escala e registros de cálcio, como eu vos mostrei com aqueles sensores fluorescentes. Isto eu tenho que agradecer ao Nivaldo, porque foi o Nivaldo que implementou esta técnica no laboratório. E, portanto, temos aqui um exemplo, estão a ver, cada um destes canais é um elétrodo, portanto, nós aqui neste caso temos 64 elétrodos. Por isso, imaginem, antes do Nivaldo vir para o laboratório, nós tínhamos um elétrodo numa região, e conseguíamos detectar 2, 3 células de cada vez, e atualmente, com a implementação desta metodologia, conseguimos ter 64 elétrodos, digamos, e conseguimos registar dezenas, se não às vezes centenas, depende da região, de neurónios em simultâneo e em animais vivos, não é? Desculpem, eu não estou a conseguir passar aqui o vídeo. Mas pronto, desculpem, era um vídeo da atividade, mas pronto, se vocês virem, temos aqui uns picos e temos 64 canais, portanto podemos registrar a atividade de muitos neurónios ao mesmo tempo e isto é espetacular, porque finalmente vamos conseguir perceber como é que os neurónios do núcleo accumbens respondem perante um estímulo positivo e negativo e usando algumas ferramentas, eventualmente identificar que tipo de neurónios são esses. E também em simultâneo estamos então a fazer o tal cálcio imaging, e aqui têm um animal, e aqui têm, por exemplo, as células a dispararem in vivo, portanto isto está a ser registado no animal, estão a ver, e nós conseguimos depois analisar estes dados e correlacionar a atividade destas células com o que o animal está a fazer naquele preciso momento. Portanto, temos aqui o microscópio em cima da cabeça do animal e temos aqui esta atividade in vivo associada àquilo que o animal está a fazer. E o slide mais importante da apresentação, a equipa maravilhosa que desenvolveu o trabalho, sem eles nada disto seria possível. Outros que não estão aqui na imagem, mas que também contribuíram. O Nivaldo, que foi uma peça-chave em todo este trabalho na parte da eletrofisiologia. 2 colegas que se vão juntar ao laboratório e que alguns de vocês devem conhecer, que vão juntar-se brevemente ao nosso laboratório. Os colaboradores, mais uma vez o Nivaldo, o Mauro e o Pedro aí da UFPE, que eu agradeço toda a ajuda e disponibilidade, são pessoas sempre disponíveis. E, claro, as agências financiadoras que nos permitem desenvolver este trabalho. E estou pronta para alguma questão que tenham. Obrigada. Bom, muito obrigado, Ana. Eu proponho que todos abram o microfone para agradecer a palestrante. Bem, perguntas, por favor. Cid. Sim. Eu tenho uma. Eu sei que pode ser bem mais complexo, né? É possível mensurar, né, o prazer em resolver um problema mais difícil do que outro. Por exemplo, ao baixar uma alavanca ou subir, né, numa plataforma e depois resolver a atividade, isso pode produzir mais prazer pelo grau de dificuldade? É possível mensurar isso? Boa pergunta. É
É possível. Aliás, há um teste que nós temos no laboratório, mas nunca registamos, onde o animal tem que subir uma plataforma, que é bastante íngreme, portanto é bastante difícil, e só depois é que ele pode receber a recompensa. Se vamos conseguir ver alterações da atividade neural nessa condição, no núcleo accumbens, essa condição, numa condição em que não há tanto esforço, eu não sei. Mas, em teoria, é possível quantificar, sim. Por exemplo, existem regiões, o núcleo accumbens não sei, mas existem regiões do cérebro, como por exemplo o anterior cingulate cortex, que nós sabemos que dispara de uma forma diferente quando estamos perante uma situação de esforço elevado em relação a uma situação de esforço menos elevado, para a mesma recompensa. Portanto, é possível que o núcleo accumbens também aconteça. Ou simplesmente um labirinto, por exemplo, mais simples e um mais complexo, né? Sim. Para você sair... Entendeu? Tá bom. Obrigada. Ciro, está sem som, Ciro. Eu não entendi. O animal fica mais satisfeito quando ele tem que fazer uma tarefa mais difícil, é isso? Essa foi a pergunta. Nós não sabemos se ele fica mais satisfeito. O que sabemos é que os neurónios, por exemplo, do ACC, do Anterior Cingulate Cortex, disparam de uma forma diferente. Eles disparam mais. Se isso vai dar mais prazer ou não ao animal, a dificuldade é que nós não lhe conseguimos perguntar, não é? Portanto, é mais difícil de avaliar. Mas, por exemplo, o teste que nós estamos a fazer da motivação, no fundo é uma forma de nós percebermos se o animal está mais ou menos motivado para receber a recompensa, porque a recompensa é sempre a mesma, independentemente do trabalho do animal, não é? Portanto, ele é que decide quando é que desiste e quando é que já não quer trabalhar mais para a recompensa. E, portanto, apesar de ser um teste simples, eu acho que é um teste bastante interessante para avaliar esta questão. Agora, em relação ao prazer que eles têm, se a recompensa depois lhes sabe melhor ou não, é mais difícil de avaliar. O valor que os animais dão às recompensas é mais difícil de avaliar que nos humanos, pelas questões óbvias, não é? Portanto, por isso é que quando no nosso trabalho nós não estamos tão interessados no valor, porque isso é mais difícil de quantificar, não é? Porque é um espectro contínuo, não é? O valor de algo é difícil de mensurar, mas se é positivo ou negativo, este binómio já é fácil, não é? Porque ou é positivo ou é negativo. Agora, o valor que cada indivíduo dá a algo que é positivo é seguramente diferente, mas é muito mais difícil de nós conseguirmos avaliar em modelos animais. É uma limitação dos modelos animais, claro. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta meio boba, mas eu vi que você acopla da fibra luz azul. A escolha do comprimento de onda tem a ver com o espectro de absorção lá do neurônio, é isso? Sim, é. Portanto, cada opsina, cada um daqueles canais tem um espectro de excitação específico. Portanto, de absorção, não é? E, portanto, nós temos que usar um comprimento de onda específico. E isso é interessante porque faz com que nós possamos usar canais diferentes e excitar com luzes diferentes. E, portanto, no laboratório, quando usamos normalmente para excitar neurónios a luz azul, com 473 nanómetros, mas existem, e as opsinas inibitórias para inibir a luz amarela, na gama dos 700 nanómetros, mas existem agora variações diferentes, com comprimentos de onda diferentes, que nos permitem excitar e inibir na mesma região. Portanto, mas tem a ver com as características do canal em si. Alguma pergunta? Aproveitando aí, a intensidade que vocês usam não é suficiente para promover aquecimento não é local, né? Inicialmente,
quando se começaram estes estudos, era um dos problemas, não é? Que as pessoas achavam que poderia causar, e causava efetivamente inicialmente quando se usava potências muito elevadas. Atualmente mantemos sempre a potência abaixo dos 10 miliwatts e há algum aquecimento, mas não mata os neurónios. E nós temos sempre o controle, que são animais que nós pomos à luz, mas que não têm o canal. Portanto, nós controlamos para esse efeito potencial que possa ser um artefacto na experiência com o uso destes animais. Portanto, eles têm a mesma fibra, incidem na mesma luz, a única diferença é que não tem o canal, portanto o neurónio não vai ser ativado nem inibido, apesar de expressar, digamos, uma versão do canal, mas esse canal não é funcional, pronto. Então, tem na mesma luz, tem tudo, por isso se houver algum artefacto induzido, por exemplo, pelo aquecimento, pela fibra, pela lesão, nós conseguimos comparar porque temos esses animais de controle nas experiências. Muito bom. Ok, mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, eu não gosto de ficar fazendo muitas perguntas, porque sou eu que estou conduzindo a reunião, mas eu tenho curiosidade. Curiosidade. Então, é muito importante a conexão entre os neurônios. Então, se você coloca alguma coisa que impede essa conexão, então isso pode perturbar bastante. Então, eu li em algum lugar que o Alzheimer, ele tem a ver com acho que é uma molécula, uma proteína chamada beta-amiloide, que parece que entra aí entre os neurônios e perturba, então, a transmissão de um para o outro. Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu sei que está fora do tema, mas... Sim. É assim, eu vou comentar dentro da minha competência, não é? Porque não trabalho com Alzheimer, temos aqui, por acaso colaboro com um colega em Alzheimer na avaliação dos circuitos, mas não nos mecanismos moleculares. Mas sim, é verdade, no Alzheimer há acumulação de beta-amiloide e de outro tipo de fibras, e no fundo o que acontece é que elas acumulam não só dentro do neurónio, mas principalmente no meio extracelular, e essa acumulação faz com que a conectividade entre os neurónios fique comprometida de alguma forma, não é? E o grande problema é como é que nos podemos livrar destas fibras, não é? E sim, é verdade que realmente existem. A vantagem de usarmos modelos animais, que muitas vezes depois se torna uma desvantagem, é que houve algumas experiências muito promissoras em modelos animais de clivagem dessas fibras. Portanto, houve ferramentas farmacológicas, outras por exemplo, de ultrassons, onde se conseguiu clivar estas fibras e, no fundo, eliminá-las ou reduzi-las drasticamente no cérebro de animais. No entanto, do meu conhecimento, nenhum desses ensaios ainda chegou a humanos. E, portanto, eu não sei até que ponto é que a maioria destes ensaios, devido a questões éticas também, poderá ser facilmente, portanto, traduzido para o contexto humano, não é? Agora, em modelos animais, a destruição dessas fibras, não são todas também, o que é curioso, é um determinado tipo de fibras, não são todas as fibras que parecem ser patológicas. E, portanto, a destruição dessas fibras, de um grupo dessas fibras, foi realmente benéfico e os animais recuperaram alguns dos déficits cognitivos que tinham. Então, eles excitam com ultrassom o cérebro completo e esperam, então, quebrar algumas das fibras, é isso? Eu não tenho a certeza se eles, nesse estudo, fizeram o cérebro completo ou se fizeram especificamente na região, não tenho a certeza. Já não me recordo do estudo, mas sei que na altura foi um estudo que saiu numa revista boa, não sei qual foi, não sei se foi o Nature Medicine, mas sei que foi uma revista assim muito boa e parecia muito promissor, mas depois, não sei, é como não sou da área, não sei quais foram os outros desenvolvimentos, mas há evidência que realmente estas fibras são patológicas e fazem com que a comunicação neural fique comprometida de alguma forma. E com optogenética, eles não podem fazer alguma coisa? Colocando uma fibra em alguns neurônios importantes? No caso de Alzheimer, é mais difícil porque
É assim, a optogenética neste momento em humanos está a ser usada para uma condição em particular, que é a cegueira. Que é o... A cegueira. Cegueira. Ah, cegueira, Pessoas sim. cegas, sim. Portanto, já foi usado e saiu um artigo há cerca de meio ano atrás a mostrar que pacientes que eram cegos passam a ver parcialmente com a estimulação optogenética. E isto foi espetacular, não é? Porque eles não viam nada e passam a ver, claro que não veem como nós, não é? Eles veem uma pequena percentagem, mas passam a ter alguma resolução visual e eles não tinham nenhuma. E, portanto, é a única aplicação do meu conhecimento que existe da optogenética em humanos. E eu vejo a optogenética como uma ferramenta interessante, mas que obviamente que levanta restrições muito concretas para ser usada em humanos, porque é invasiva. Nós temos que fazer uma cirurgia intracraniana e temos que expressar um vírus, não é? E é isto que levanta problemas, porque nós ainda não sabemos especificamente se estes vírus podem ou não, a longo prazo, causar danos no sistema nervoso. E, portanto, há aqui algumas limitações do ponto de vista ético que fazem com que a ferramenta não seja usada tão rotineiramente para humanos. Agora, é verdade que muitos laboratórios, principalmente na área de doenças neuropsiquiátricas, não tanto em doenças neurodegenerativas, em doenças neuropsiquiátricas que usam as ferramentas de optogenética em modelos animais para identificar que tipo de estimulação têm que fazer e qual é que funciona melhor, para depois usar em pacientes, mas com Deep Brain Stimulation, que isso é permitido. Que são, não é? Portanto, com aqueles elétrodos que se implantam no cérebro de pacientes com, por exemplo, depressão resistente a tratamento. Existem grupos que, portanto, tentam usar a optogenética como uma ferramenta em modelos animais para identificar que padrão de ativação neuronal reverte os sintomas em modelos animais e depois adaptam isso para a estimulação elétrica nos humanos. Na doença de Alzheimer, porque é que eu acho que isso é mais difícil? Porque na doença de Alzheimer nós temos danos neuronais e a comunicação não é igual e, portanto, se no caso de algumas doenças psiquiátricas é mais uma disfunção na conectividade e ao estimular podemos de alguma forma normalizar esta função, numa doença neurodegenerativa, onde já há dano neuronal, onde há neurónios que morreram ou que estão disfuncionais, mesmo que se estimule, eles não vão responder da mesma maneira. E, portanto, eu acho que aí há mais limitações para o uso desta ferramenta neste tipo de doenças neurodegenerativas. O que não quer dizer que não se faça, mas tenho mais reservas, digamos. Mais alguma pergunta? Bem, eu gostaria de tirar outras dúvidas. Por exemplo, você comentou sobre a cegueira. A cegueira tem a ver com os bastonetes que não estão enviando o sinal para o cérebro, não é isso? Então, quando você faz alguma coisa, estimula externamente, o que você faz? Você, de alguma maneira, você recupera uma parte das características dos bastonetes? Portanto, no fundo, o que se está aqui a fazer, a mimetizar com a optogenética, é um sinal neural, visual. Ah, certo. Portanto, é isso que estão a fazer. E, portanto, estamos a treinar o cérebro para receber um estímulo visual que nós é que estamos, no fundo, a criar. Não existe, nós é que estamos a criar. Portanto, é uma falsa visão, não é? E, portanto, depois consegue-se estimular o córtex visual e há uma adaptação do sistema e faz com que estes indivíduos consigam ter uma visão muito residual, não é? Estamos a falar cerca de 10% de visão, acho eu, no melhor caso que eles tiveram e foram poucos pacientes, mas mesmo assim é melhor que nada, não é? Sim, e é persistente, ele fica por muito tempo. Não sabemos. O estudo, eu penso que eu não tenho a certeza do que vou dizer, não tenho a certeza absoluta, mas eu penso que eles analisaram o paciente um ano e meio depois da primeira intervenção, mas eu não tenho a certeza do desenho, já não me recordo do desenho experimental.
Bem interessante, né? Sim, mas depois, se o Cid estiver interessado, eu posso lhe mandar o artigo para dar uma vista de olhos por e-mail. Assim, eu estou fazendo perguntas, eu não trabalho em nenhuma área parecida com essas. Simplesmente curiosidade de ler jornal, conversar com pessoas. Bem, eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu proponho que agradeçamos novamente a doutora Ana Rodrigues e eu agradeço particularmente por ela ter aceito. Eu não sei passar, eu vou... Alguém falou? Bom, então eu acho que nós terminamos por aqui. Agradecemos muito a palestrante, a doutora Ana Rodrigues, e voltamos então na sexta-feira próxima, com um tema completamente diferente. Bem, Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. muito obrigado também pelas respostas, pela palestra. Ok, então até a próxima sexta-feira. Até mais. Até mais. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos.